Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Vivemos na era do acesso ilimitado à informação, das redes que prometem proximidade e das tecnologias que encurtam distâncias. Tudo está a um clique de distância. Respostas, referências, caminhos possíveis. Paradoxalmente, essa abundância não se traduz em direção. Ter acesso a tudo não significa saber para onde ir. Nunca se falou tanto em liberdade, escolha e autonomia. O discurso contemporâneo insiste que cada um pode ser tudo o que quiser, construir a própria trajetória e reinventar a própria identidade. No entanto, quanto mais opções se apresentam, maior parece ser o medo de escolher, de errar, de não corresponder. A liberdade, quando não vem acompanhada de sentido, transforma-se em peso. Nesse cenário, a conexão constante convive com um sentimento difuso de vazio. Há comunicação em excesso, mas pouca elaboração. Muita comparação, mas pouco pertencimento. O jovem contemporâneo não está desconectado do mundo. Está muitas vezes desconectado de si mesmo, tentando se orientar em meio às expectativas infinitas, padrões inalcançáveis e uma urgência permanente de desempenho. Talvez o que falte não seja mais informação nem mais estímulo, mas sim referências que ajudem a transformar o acesso em sentido, porque estar conectado não é o mesmo que estar orientado, e a maior crise da nossa época pode não ser tecnológica, mas existencial. É nesse cenário de hiperconexão e excesso de estímulos que a leitura de A Geração Ansiosa de Jonathan Haidt torna-se essencial. O autor nos convida a superar a visão de que a ansiedade e a insegurança são problemas isolados e a reconhecer que estas se tornaram um fenômeno onipresente na atualidade, de natureza estrutural e geracional. Ao ampliar essa perspectiva para além do sofrimento pessoal, emerge uma questão central que atravessa a experiência dos jovens contemporâneos: a ausência de referências consistentes que orientem a construção de sentido, a formação da identidade e o sentimento de pertencimento. Desde tempos antigos, culturas ao redor do mundo tinham como missão transmitir aos jovens conhecimentos, histórias e valores que os ajudassem a compreender o mundo e encontrar seu lugar nele. Durante séculos, crianças e adolescentes cresceram orientados por referências claras: pais, professores, comunidades, tradições e limites. Essa função ia muito além de ensinar regras. Oferecia um mapa que fornecia orientação, apoio e segurança, formando uma base sólida para que cada pessoa pudesse crescer com propósito e sentido. Hoje, esse mapa se tornou menos evidente. Essas figuras ainda existem, mas perderam força, presença ou legitimidade, não porque deixaram de existir, mas porque deixaram de sustentar. Como observa o psicólogo Jonathan Haidt, vivemos uma crise de autoridade, em que muitos adultos, por hesitação em estabelecer fronteiras ou excesso de cautela, passaram a evitar o papel de guiar e impor limites necessários. O resultado é uma geração que cresce com menos estruturas compartilhadas de valores, tornando-se em muitos casos jovens sem uma bússola emocional. Esse cenário evidencia, entre outros fatores, a ausência de referências consistentes capazes de orientar a construção de sentido, a formação da identidade e o pertencimento na experiência contemporânea. O pediatra e psicanalista Donald Winnicott já alertava: a criança precisa de um ambiente suficientemente bom para se desenvolver. Para Winnicott, não basta que a criança simplesmente se adapte às circunstâncias. É necessário que ela conte com um ambiente que ofereça segurança, cuidado, suporte emocional, permitindo explorar, aprender, errar e crescer de forma saudável. Sem esse ambiente, o que ocorre não é um verdadeiro desenvolvimento, mas apenas adaptação. Uma sobrevivência limitada às condições externas, muitas vezes marcadas por fragilidades emocionais. No vazio deixado pelas referências reais, outras forças passam a ocupar espaço: influenciadores, algoritmos, curtidas, tendências. Mas essas presenças não sustentam, elas apenas reagem, não oferecem apoio ou segurança, apenas comparação constante. Como observa Haidt, essas referências digitais são estáveis e performáticas. Elas ensinam que o valor pessoal depende do olhar do outro, um olhar que pode desaparecer a qualquer momento.
O sociólogo Zygmunt Bauman descreveu esse cenário com precisão. Vivemos tempos líquidos nos quais nada foi feito para durar. Em um mundo onde tudo se transforma rapidamente, relacionamentos, hábitos, empregos e até referências culturais, os jovens enfrentam um desafio profundo. Com o alicerce tradicionais enfraquecidos e novas referências digitais instáveis, como construir identidade, estabelecer sentido e encontrar seu lugar no mundo? A pergunta que emerge é inquietante e atravessa toda a experiência da geração contemporânea. Como construir identidade em um mundo onde nada permanece? A geração atual é convocada a responder cedo demais a pergunta: quem é você? Sem referências sólidas, familiares, comunitárias ou culturais, cada escolha se torna uma prova de valor pessoal. Cada erro é percebido como ameaça à própria identidade e cada dúvida se transforma em fonte de angústia. O psicólogo Erik Erikson chamava isso de difusão de identidade, quando o sujeito não encontra sustentação externa suficiente para organizar quem é e integrar suas experiências em um senso coerente de si mesmo. Esse panorama revela o desafio central da experiência contemporânea: crescer, amadurecer e construir identidade em um mundo onde as referências tradicionais se enfraqueceram e as novas referências digitais ofereceram pouca consistência, deixando os jovens à mercê de um ambiente líquido, instável e altamente performático. O filósofo Byung-Chul Han complementa: o excesso de possibilidades não liberta, paralisa. Em um mundo em que tudo está disponível, escolhas, caminhos, informações e estilos de vida, a sensação de liberdade é ilusória, quando não existe uma estrutura sólida para orientar essas decisões. Liberdade sem suporte ou referência não se traduz em autonomia. Pelo contrário, pode se tornar uma forma de abandono disfarçado. Sem limites, sem marcos claros ou valores compartilhados, cada escolha carrega consigo a pressão de acertar sempre e cada erro parece um fracasso irreversível. Jonathan Haidt mostra que a ausência de referências contribui diretamente para efeitos concretos na experiência emocional dos jovens. Ansiedade social, medo constante de julgamento, dificuldade de tolerar frustrações e fragilidade do self. Nesse cenário, o sujeito passa a viver em estado de vigilância emocional, tentando se ajustar o tempo todo às expectativas externas e medindo cada passo para proteger sua identidade. A reflexão de Carl Jung coloca em perspectiva o desafio do autoconhecimento diante desse contexto. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A frase ressalta que o verdadeiro despertar exige uma jornada interna, mas surge um dilema para a geração contemporânea. Como olhar para dentro quando não houve quem ajudasse a construir esse mundo interno? Sem referências sólidas, sem limites e sem suporte emocional, o processo de autoconhecimento se torna um caminho instável e muitas vezes angustiante, deixando o jovem à mercê de comparações externas e expectativas voláteis. Jonathan Haidt não propõe autoritarismo, ele propõe presença adulta, limites claros e vínculos consistentes. Referência não é controle, referência é continência, a capacidade de sustentar, apoiar e orientar o jovem enquanto ele experimenta o mundo, erra e aprende. Como resume Winnicott, é no espaço sustentado pelo outro que o sujeito pode existir. Sem esse espaço seguro, o indivíduo não se sente realmente livre, sente-se sozinho. Crescer, amadurecer e construir identidade torna-se um desafio imenso, marcado por pressão, comparação e instabilidade. O livro A Geração Ansiosa funciona como uma lupa sobre esse fenômeno. Ele nos mostra que não estamos adoecendo por fragilidade individual, mas pela ausência de sustentação simbólica. Uma geração sem referências não apenas perde o rumo, perde chão. Talvez, então, o maior desafio do nosso tempo não seja ensinar a escolher, mas voltar a sustentar. A tarefa que se impõe não é tecnológica, é relacional. Se o sofrimento atual nasce de um ambiente que exige desempenho, mas não oferece sustentação, a resposta deve ser o restabelecimento do vínculo, pois em um mundo que oferece conexões infinitas, o que realmente cura a ansiedade não é o acesso a mais respostas, mas a segurança de ter onde se apoiar.